Boa noite, mais uma quinta-feira eu aqui com vocês e que saudade que eu estava, porque ultimamente aí os 3 últimos programas a gente rodou alguns programas que já tinham passado, mas assim, de grande valia, porque as informações que tinham nesse programa também eram muito importantes, mas hoje eu tô de volta com novidades e com essa maravilhosa, a Edivânia, que cuidou de mim ontem, e eu deixei o vídeo depois no meu Instagram, eu quero que vocês vejam. Eu vou fazer até um vídeo mais detalhado falando sobre esse trabalho que você precisa, mulher, conhecer. Boa noite, Di, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço estar aqui com você. E eu quero que você fale um pouquinho dessa mágica que você faz na vida da gente, porque... Mulherada, ontem eu fui e eu saí outra mulher. Inclusive, eu vou deixar ela se apresentar para depois eu contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Tá bom. Então, Dani, eu sou quiropraxista, né? Já são 10 anos. Me formei em 2016. Estou na área desde 2012. Iniciei como esteticista e massoterapeuta. Mas quando foi em 2016, eu queria algo a mais. Eu queria cumprir viver o propósito, né? Que eu queria aliviar a dor das pessoas. Uhum. E foi ali que eu busquei estudar. Fui até São Paulo, fiz meu curso, né? Sim. E me capacitei. E já são 10 anos que todos os dias eu busco mais conhecimento, porque o que mais nós temos hoje são pessoas com dores, inclusive coluna, pescoço, né? Então, através da quiropraxia, a gente consegue fazer os ajustes e trazer o alívio das dores das costas, no pescoço, dores de cabeças que são tensionais devido ao uso de muito celular hoje em dia. Hoje não tem uma pessoa que não tenha celular. Então, os casos de cervicalgia aumentaram muito. Então, através do ajuste, a gente consegue trazer o alívio e proporcionar um conforto e um bem-estar. E esse ajuste, explica pra gente, é o ajuste do corpo. Às vezes a gente tá corcunda, tá torto. Ontem a minha perna tava 2 centímetros, uma menor que a outra. Isso. E aí ela colocou no lugar. Eu percebi que eu tava andando até meio mancando, Sim. meio esquisitinha, assim. Eu percebia também, quando eu ia fazer os meus exercícios de alongamento, que uma perna era mais flexível do que a outra. E aí os ajustes que você fala é exatamente colocar as coisas no lugar ali, sim, os ossos, no caso. Isso, né? Que nem a sua perna estava com 2 centímetros mais curta, né? E quando a gente faz o ajuste, a gente equilibra até a manipulação do nosso quadril, né? Então eu falo assim, quando a gente tá com 2 centímetros, tem gente que já chegou com 4 centímetros, mas uma perna mais curta. Então eu falo assim, imagine um guarda-roupa com o pé quebrado. Então, as portas vão fechar? Bem? Não, você vai estragar até, né, aquele guarda-roupa, por mais bonito que seja. Sim. E assim é o esqueleto, né, humano. A gente foi feito para ter mobilidade, né? Então é um conjunto. A partir do momento que a nossa coluna está desajustada, ela vai prejudicar músculos e nervos, né? Os nervos eles perdem a mobilidade. E a quiropraxia é feito tudo com ajustes manuais, né? E através desses ajustes não tem dor. Eu falo assim que muitos vídeos hoje na internet, como fala, estragam um pouco o nosso trabalho, em quesito assim, as pessoas ficam com medo que assistem. Mas você esteve lá ontem, você viu que é técnica. Isso mesmo, ontem, né? eu era uma dessas pessoas. Eu achei mesmo que os vídeos que eu assisti foram muito sensacionalistas, porque assim, eu cheguei com medo. Eu falei assim, deve doer muito, até porque a gente nos vídeos escuta os estralos. Sim. E aí a gente imagina que tá doendo, mas não dói de nada. Não. Pelo contrário, além de não doer, alivia o que a gente nem sabia que tava doendo. Isso mesmo. É bem assim, eu fui na hora, assim, eu já fui relaxando, já fui parecendo outra pessoa, fui embora aliviada e eu consegui dormir muito bem. E quem que pode fazer esse tipo de tratamento? É um tratamento, né? Isso, é um tratamento, é uma prevenção. Que ótimo. Né, uma prevenção. Eu costumo explicar o seguinte, a prevenção é o melhor remédio. Você não precisa esperar a dor surgir, né, para depois você me procurar. Né? Uma vez por mês que você venha e faça a quiropraxia, você vai ter um mês ali de qualidade de vida.
sem dor. Nossa, E que delícia. quando que nem você, pela sua profissão, né, como cabeleireira, o seu uso contínuo dos braços, movimentos repetitivos, igual você chegou lá falando para mim que você tinha muita dor no ombro, Sim. né? Então, devido às escovas que a gente faz, então você fica, essa parte da região da torácica, ela vai ficando rígida. E a rigidez causa dor. Então, a partir do momento que a gente faz a quiropraxia, traz o alívio. Hoje, a idade... E como traz alívio? Né? Então, hoje, para mim, eu trato desde adolescentes até idosos. Inclusive, Né? ela estava falando para mim ontem que ela trata bastante atleta, né? Sim, os atletas. Hoje aumentou muito, né, a modalidade de corrida. Sim. Né? Então, ciclistas também. E eles chegam lá, às vezes, eles correm, mas começam a ter muitas câimbras, né? Porque daí a gente faz o ajuste e finaliza ali com uma massagem, uma liberação miofascial, uma massagem relaxante, uma terapêutica, as pedras quentes. Nossa, gente, as Né? pedras quentes ontem eu fiquei de cara. Que delícia. Porque eu já tinha feito, só que foi uma outra técnica. Sim. E aí a técnica que a Edivânia tem é maravilhosa. Vocês precisam conhecer essa técnica de pedras quentes. Eu amei e eu super recomendo porque eu fui a prova viva. Ontem eu tava lá e hoje eu tô aqui para contar para vocês que realmente vale a pena. E Edivânia, você teve uma transição de carreira, né? Sim. A gente conversando ontem nos bastidores, ela contando para mim a trajetória até chegar a essa profissão. Sim. Vamos falar um pouquinho para as meninas? Eu quero que vocês, desde o começo, quando eu comecei a apresentar o programa, eu trago mulheres empreendedoras aqui. E a maioria, 98%, fizeram transição de carreira. E eu sempre gosto de trazer as histórias para quem quer trocar, fazer essa transição de carreira, que dá medo, todo mundo sente medo. Muito medo. Mas que dá certo. Então, assim, nenhuma das mulheres que eu trouxe aqui falaram diferente. Não, eu fui com muita coragem. Todas relataram esse medo, que eu acho que é até uma proteção do nosso cérebro, né? Porque o nosso cérebro, ele gosta da zona de conforto. Sim, Dani, eu acho que esse medo, inclusive, é pelo financeiro. Né? Quando a gente trabalha numa empresa, né, e a gente é bem remunerada, a gente não está cumprindo o nosso propósito às vezes, mas a gente vai porque a gente precisa pagar nossos boletos. Sim. Né? Mas no meu caso, em 2012, eu já tinha um filho, né? Eu passei por uma fase que eu perdi 5 gestações e meu sonho era ser mãe. E daí em 2007 eu consegui a adoção do Adrian. E eu acho que o Adria foi ali o gatilho para mim, falar assim, não, agora eu não posso mais terceirizar a função mãe, né? Então ali eu sou formada em contabilidade e eu queria uma profissão que eu pudesse estar perto dele e fazer os meus horários, né? E eu fui, tipo, pedindo para Deus me dar uma guia, né? E foi ali que eu falei assim, um dia eu passei aqui no centro e eu vi um folder, né, falando sobre cursos de esteticista e depiladora. E eu entrei lá e me informei e falei, eu vou fazer o curso, né? Então eu fiz o curso por 6 meses e depois de 6 meses eu pedi a conta pro patrão, ele não queria dar. E eu falei, eu preciso, né? Porque eu trabalhava com o coração apertado, né? Pensando no Adrian. Ela falou assim, eu estava terceirizando o meu sonho. Exatamente, né? E eu falo para você que realmente o medo foi junto, vai com medo mesmo, né? Eu tinha, verdade que eu tinha um esposo, né, que me dava uma garantia, tipo assim, ajudava a pagar as contas, mas eu comecei com uma cliente. E muitas vezes eu tive vontade de voltar para o escritório, porque eu falei, gente, acho que eu não vou dar conta, né? Quando essa área nossa que a gente depende de clientes, né? Então a gente fica um pouco com medo, apreensiva, né? Mas eu falo assim para você que hoje, nesses 14 anos de profissão, foi a melhor escolha que eu fiz, né? E quando eu vi que eu consegui aliviar a dor das pessoas, que daí eu venho procurando mais conhecimento, né? Não parei nisso. Fui fazer aurículo, fui fazer as ventosas, fui fazer a moxa terapia, né? Inclusive, a moxa, eu trabalhei um atleta esses dias que não tinha mais o que fazer para ele liberar aquele adutor dele que estava com muita dor. E ele foi correr, a dor sumiu, né? E ele falou para mim, um pedaço da medalha eu dedico a você. Eu fiquei muito feliz por isso. Que gesto bonito, né? De reconhecimento. Sim, então daí depois em 2016 que eu falei para você, eu fiz o curso de quiro, né? Hoje eu não trabalho mais como esteticista, né? Hoje meu foco é
o alívio de dores das pessoas, né? E a quiropraxia tem me ajudado muito nisso, a massagem terapêutica, a drenagem linfática terapêutica, pessoas com fibromialgia, né? Eu consigo, através da massagem terapêutica, trazer o alívio, né? Porque como elas usam também muita medicação, ela vai fazendo o quê? Ela vai retendo líquido. Sim. Então eu fui em busca de um curso de drenagem linfática mais terapêutico. Como você esteve no meu espaço, o principal aparelho são as mãos. Sim. Né? Eu não trabalho muito com o aparelho, então tem dado muito resultado. E como que funciona essa drenagem linfática? A terapêutica? Isso, a terapêutica. Explica um pouquinho. Então, a massagem linfática terapêutica, a drenagem linfática terapêutica, ela não é só para... Quando a gente fala em drenagem linfática, as pessoas pensam que é só para tratamento de flacidez e celulite. Né? Mas ela vai muito além disso. Quando você faz a drenagem linfática terapêutica para uma pessoa que chega ali, uma idosa, ela está com muita retenção devido a muitos remédios que ela toma, né? É uma pessoa com fibromialgia mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu vou drenando, eu já vou trazendo o alívio. Entendeu? Então, o resultado tem sido melhor. Porque não foca só na estética, na parte da estética. Não. Foca também nessa parte do alívio, da dor, do relaxamento da paciente, o cliente, no caso. E o cérebro nosso também, ele liga rapidinho. Quando a gente tem o toque terapêutico, né? Sim. O bem-estar é visível. Eu acho que o que me trouxe mais para essa mudança de área da estética para a terapia, né? É isso, o resultado é na hora. Né? As pessoas chegam ali às vezes travada, com dor, e quando ela já senta na maca, ela fala assim, eu me sinto outra pessoa. O alívio realmente o alívio é imediato, né? E tem alguma contraindicação tem alguém que não pode estar fazendo a quiropraxia? Sim, né? A quiropraxia, vamos supor, às vezes chega alguma pessoa, ela caiu, né? E tipo assim, tô com meu ombro fora do lugar, tô com meu joelho fora do lugar. Nós temos que ter noção que a gente tem um limite, né? E eu sou formada hoje em massoterapeuta e quiropraxista. Eu não sou uma fisioterapeuta e eu também não sou ortopedista. Né? Enquanto que nem esses dias uma pessoa me procurou para fazer um procedimento. Daí eu falei assim, eu não sou fisioterapeuta especialista nessa área. Eu indico uma pessoa, uma amiga minha que a gente trabalha em parceria. A gente tem que ter essa noção, a gente tem que ter esse entendimento. Hoje todo mundo quer fazer tudo. Quem faz tudo não faz nada. Né? Isso mesmo. Né? Então, sim, se a pessoa caiu, primeiro que eu peço para ela, você já foi no médico? Né? Você já passou pelo ortopedista? Já passou na Santa Casa? Já fez uma radiografia? Eu acho que assim, tudo tem seu limite, né? A gente não pode invadir um espaço que não é nosso. Como também eu falo que quando a gente passa no médico e você está com uma dor nas costas, uma dor no ombro, né, na escápula, e você passa por ortopedista, ele às vezes não coloca nem a mão na gente, ele já dá uma prescrição médica ali, né? Sendo que se ele pudesse falar assim, procura a Edivânia, vai fazer uma quiropraxia, procura um massoterapeuta, né? Você nem ia precisar do remédio. Porque tem coisas que com as mãos, com o tratamento de quiropraxia, com o tratamento de relaxamento, até de massagem mesmo, já coloca ali no lugar. Às vezes você troca um tratamento medicamentoso, não que não precise tomar, a gente não está falando aqui que é para você largar os remédios que o médico te prescreveu, né? E ir lá fazer a massagem. Mas talvez se você fizer a massagem, não precise de tomar o remédio. Sim. Às vezes a dor, ela vem mesmo por colocar as coisas em ordem, que nem você estava falando, né? Os encaixes dos ossos, às vezes a dor é mais voltada a isso. Exatamente, é igual a pessoa quando chega com torcicolo, né? Cervicalgia. Então ela chega para mim assim, já faz tipo assim, 1 mês que eu tô tomando remédio, né? Então tem outras questões, a gente tem que ver se o travesseiro que ela está dormindo está adequado. Né? Tem isso também. A gente tem que ver, sei lá, o uso de celular, como que ela está usando o celular. O celular, às vezes, a gente quer ir até o celular, sendo que o certo é você arrumar a postura e trazer o celular até você. Quando eu trago o celular até a mim, o que acontece? O meu pescoço, a minha cervical está
correta. Né? Então, às vezes a pessoa não faz atividade física, tem muita dor na lombar. É atividade física, hoje a corrida em si, né, a caminhada, ela tipo assim traz um alívio muito grande nos atritos da coluna, né? Ela traz saúde. Sim. Né? Então, tomar bastante água, né? Então, tipo assim, a gente não vai fazer milagre, né? A gente tem que fazer a prevenção. É multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Você faz a sua parte e o paciente faz a parte dele. Exatamente, porque entre as vértebras, existem os discos. Esses discos, eles têm que estar bem hidratados, né? E para isso que a gente precisa tomar bastante água, né? Fazer exercício, fazer alongamento, a musculação faz o fortalecimento, o pilates faz o alongamento, né? Então, tipo assim, hoje nós temos várias, né, técnicas ali, os exercícios para a gente estar trazendo também melhorias, né? Saúde e alívio das dores. Saúde e alívio, a gente tem que buscar o todo, né? Sim, porque uma coisa só às vezes não vai resolver. Não. Não adianta você ir lá, né, de Vânia, fazer hoje uma massagem e amanhã tá todo torta segurando o celular, não vai resolver. Sim, E aí, ontem a gente estava falando também sobre postura, que a quiropraxia, ela ajuda muito na postura. Então, se a pessoa ela é corcunda, se ela tem um ombro muito para frente, e às vezes é devido a uma coisa muito interessante, que uma coisa puxa a outra. Se a criança ela é muito alta, principalmente mulher, né? Ontem, na hora que a gente estava conversando, eu lembrei da minha irmã. A minha irmã, ela tem 15 anos e ela é muito alta. E eu percebo que perto dos amigos dela, ela é a maior e ela anda muito curvada. E aí você falou uma coisa ontem que virou uma chave. Às vezes a pessoa ela tem vergonha por ser muito alta na época de escola. Sim. E aí ela se curva para diminuir o tamanho e mais para frente isso ocorre de trazer uma corcunda na vida adulta, né? Sim, igual eu comentei com você, eu tive um atendimento essa semana, né? Inclusive acho que na segunda-feira de manhã. E quando a cliente chegou e ela deitou na maca, né? Então o que eu percebi? Ela estava com uma hipercifose na região torácica, né? Então estava bem desalinhada. Então ali o que eu fiz? A quiropraxia nesse momento ela vai ajudar? Ela vai, mas ela por si só, no ponto que a gente chegou, na gravidade que chegou, ela não vai fazer mais, a gente não vai conseguir chegar no 100%, né? E foi onde que eu falei para ela, então nesse momento você tem que procurar um ortopedista, né? Ou procurar um fisioterapeuta especializado no RPG, que é o RPG que vai trabalhar melhor essa postura dela. Então é um trabalho em conjunto. Então é o que a gente falou, a gente não trabalha sozinho. Quando chega numa gravidade igual a dela, você tem que ter noção e falar para ela, ó, eu consigo te trazer o alívio. Mas para você arrumar sua postura, você tem que procurar o quê? Uma ajuda de um profissional capacitado nessa parte, né? Capacitado. Então, o Dani, mas se você fizer a prevenção, ela se entende, agora você entende o que eu falo para você? Sim. Se ela tivesse vindo antes, a gente tinha evitado de chegar na gravidade que chegou. Entendi. Né? Então, uma criança, por exemplo, que é muito alta e a mãe percebe que ela está nessa postura de jogar os ombros para frente. Com quantos anos essa criança, esse adolescente, ele pode começar a fazer o tratamento, a prevenção? Então, quando a gente fala que dá o esticão, é ali nos 13, 14, 15 anos. Né? Então, nessa fase, já pode procurar o tratamento. Já pode. Porque a quiropraxia, ela vai fazer um alinhamento, né? E já vai trazer, que nem hoje eu recebi uma ligação de uma mãezinha, a filha dela tem 9 anos, né? E reclama de muitas dores nas costas. Então, já a hora a gente já pode estar fazendo a prevenção e o tratamento junto, para não chegar, igual eu falei para você naquela cliente, que ela chegou, quando ela chegou, então já a quiropraxia sozinha não faz mais um milagre. Já era um pouco mais agravante o caso dela, que precisaria de outros profissionais. Exatamente, né? E hoje em dia os jovens e os adolescentes, as crianças já nascem com o celular na mão, né? Já nascem. Então já fica bem corcundinha, já. Sim. Você olha assim, tá todo mundo com o pescoço baixo, com os ombros jogados para frente. E os adolescentes, principalmente os meninos, eles começam a crescer muito, né? Muito rápido. E você pode ver, quando você vê um adolescente sentado, eles não estão preocupados com a postura. Então eles jogam o quadril lá para
para baixo e as costas lá para trás, né? Então ali sempre vai acabar dando uma escoliose, né? Então, quanto Então, antes, uma lordose. pessoal, o tratamento melhor. Você, pai, mãe, que está vendo esse vídeo, além de você precisar da quiropraxia, o seu filho também com certeza vai precisar, porque hoje em dia o celular não tem como, né? As pessoas Sim. e o celular parece que é um negócio só. E principalmente os adolescentes. Eu sempre falo para minha irmã, arruma essas costas, ela alta, joga tudo para frente, assim, Sim. autona, grandona, fica no celular. E que bom saber que pode prevenir já dessa idade, porque prevenir é melhor do que remediar. Com certeza, Não é? com certeza. Tirando a quiropraxia no seu espaço, quais são os outros tipos de tratamento que você oferece? Então, hoje, assim, eu trabalho, né? Trabalho sozinha lá no meu espaço. Hoje eu estou trabalhando mais com auriculoterapia, né? E eu trabalho com laser terapia também, que às vezes as pessoas pensam em auriculoterapia. E o que aconteceu? Durante a pandemia, eu atendi muito idosos. Né? Então, quando eu fui tratar os idosos, eles tinham muito medo das agulhinhas e muitos não queriam as sementinhas, porque eles esquecem de estimular os pontinhos. Então, eu fui fazer o curso de laser terapia e hoje eu faço aurículo junto com o laser. Ah, que bacana. Né? Então, você não sente dor nenhuma. E eu trabalho com a liberação miofascial, né? Trabalho também com a drenagem linfática. Muito bom. Eu conheci a auriculoterapia quando o meu dente do siso começou a nascer, dói muito. Dói. E aí eles fizeram na clínica a auriculoterapia. E depois o outro eu não voltei na mesma clínica, eles não fizeram. Eu notei muito a diferença de um nem inchou, nem senti dor, não doeu nada. E o outro, assim, eu passei um sufoquinho. Eu falei, nossa, eu deveria ter feito a auriculoterapia, o que parece que não funciona, mas ontem eu estava falando com a Divane que uma coisa é ligada à outra, não tem jeito. Então ela pegava numa parte do meu corpo completamente aleatória para destravar a outra parte. Isso. Aí eu falei, como assim? Não é essa parte que está travada? Então não é essa parte que tem que destravar? Mas só quem conhece mesmo para fazer direitinho e saber os pontos, né? Então ela pegava no meu lado direito para liberar o esquerdo. Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa. A gente, assim, aprende muito na massoterapia, né? Nos cursos que eu fiz, eu lembro que eu não entendia direito. A professora falava assim, guardem bem essa frase. Nem sempre onde dói é o problema. É o reflexo do outro lado, né? Então, uma coisa que eu gosto muito e é o diferencial, né? Que eu faço assim, às vezes você chega lá, você fala pra mim que você tá com dor na lombar. Né? E eu faço o protocolo geral, eu não vou focar só na sua lombar, porque quando a gente fala de coluna, quando a gente fala de esqueleto, eu vou tratar você desde a sua cervical até as suas pernas. Você viu que eu fiz o protocolo geral, sim, né? E às vezes eu pego, tipo, lá no pescoço e você fala, ai, eu falei assim, mas você chegou falando pra mim que a queixa principal era a sua lombar, né? Então, é interessante a gente trabalhar o todo, né? Porque às vezes você tá com o probleminha na sua cervical e está refletindo na lombar, a lombar está refletindo na torácica, né? Então, e a gente, como leigos nessa hora, a gente só vai no ponto que a gente está sentindo a dor, mas não no ponto que está causando a dor, né? Por isso que a gente precisa procurar um especialista sempre, em qualquer área, porque quando a gente é leigo, a gente imagina uma coisa e é completamente outra. Sim. Né? E nesse dia a dia, conhecendo os clientes, os pacientes, as histórias, qual foi a história que mais te emocionou? Olha, Dani, eu vou falar uma recente assim para você, que eu atendi uma senhora, igual eu falei para você, eu atendo desde criança até idosos, né? Eu atendi uma senhora, ela tá com 64 anos e ela tá com uma doença rara, não lembro o nome agora para te falar, mas uma doença rara que tá atrofiando ela. Então ela chegou toda atrofiada. E a hora que ela deitou ali na minha maca, né, você olha para todo o seu conhecimento, para todo o seu estudo e você fala assim, o que eu faço agora? Né? Porque é fácil eu atender você. Você tem mobilidade, né? E naquele momento eu perguntei para a filha se já tinha levado ela a fazer algum tratamento. Falou assim, não. E foi interessante que quando eu apliquei a massagem terapêutica nela, né, foi uma massagem que seria de 60 minutos, eu levei quase 2 horas. Uau! Né? E ali é você, primeiramente,
pedir para Deus, tipo assim, colocar o conhecimento em você e guiar as mãos. E eu fiz a massagem nela e falei assim, não tem muito o que fazer mais aqui, né? Mas foi interessante que a hora que a gente sentou ela de volta na maca, né? Os dedinhos que estavam atrofiados já começaram a soltar. Né? Então, o que aconteceu? Como ela estava com rigidez na musculatura, então, a partir do momento que eu fui fazendo a massagem relaxante, trabalhando a musculatura, soltando, né? Ela já foi sentindo alívio das dores, porque esse atrofiamento que deu nela, né? Então, causa muita dor. Ela levantou com os dedinhos, soltando as pernas mais leve. Então, assim, são várias. Teve uma senhora também que ela chegou, que ela não conseguia pentear mais o cabelo. Né? E depois que eu fiz a quiropraxia, por isso que a quiropraxia sozinha, para mim, ela não faz milagre. Mas quando eu faço a quiropraxia e solto os músculos e os nervos, eu junto o útil ao agradável. Né? E daí ela pulava de alegria, e eu tenho um vídeo, inclusive, em casa, e ela pulava de alegria, ela falava assim, eu consigo agora arrumar meu cabelo, né? A alegria de uma mulher, né? Que ela não conseguia pentear o cabelo dela. Então ali também ficou muita emoção, sabe? É muito impactante, porque são coisas que pra gente, no dia a dia, que tem mobilidade, parece simples e a gente não presta atenção, vai fazendo no automático. Sim. Mas quando a gente pega essas pessoas com essas dificuldades, que não conseguem mais fazer o simples, a gente vê a diferença que faz. Sim, é isso, né? Então, por isso que a gente tem que se conscientizar da prevenção. Ah, mas eu não tenho dor nenhuma. Você não precisa ter dor para você procurar a quiropraxia, procurar fazer uma massagem. Eu falo assim que quando a gente marca uma massagem para nós, é um presente que você dá para você mesmo. Isso mesmo. Né? E eu falo assim, se todas as pessoas tivessem a conscientização do quanto que faz bem uma massagem terapêutica, não teria tantas farmácias em cada esquinas que a gente anda. Porque assim, né? É uma delícia, o relaxamento é mental, né? Sim. Você vai, você relaxa. É uma entrega. É uma entrega. É uma entrega. E é o todo, assim, é o alívio da dor, é o relaxamento, é o cuidado consigo mesmo, de deixar uma pessoa cuidar de você. E você falando sobre o atrofiamento, pessoas quando começam a ter Alzheimer, elas começam também a atrofiar o corpo. Então, também é uma direção para as pessoas que têm o pai, a mãe com Alzheimer, que precisa de alívio da dor? Sim, pessoas com depressão, né? Porque hoje o meu trabalho, ele não consiste só ali em você tratar da dor, né? Através da pessoa, quando ela entra ali, a gente fecha a porta, aquele momento aconchegante, aquele espaço. Musiquinha. Isso, né? Então, eu deixo ela livre para ela chorar, né? Muitas vezes eu costumo falar assim, que eu aprendo muito com vocês. Porque muitas vezes a história de vocês, tipo assim, traz uma experiência muito grande, né? Então eu falo assim, a pessoa, só dela, tem uma cliente que fala assim, só de eu chegar aqui e sentir esse cheirinho da sala, eu já poderia ir embora, né? Então é assim, a pessoa com depressão, então ela recebe uma massagem, né? E ela já vai se sentir mais leve, ela se abre, ela conversa, né? Pessoa que está com Alzheimer, a gente vai soltar a musculatura, vai fazer uma massagem relaxante. Eu procuro nunca, quando um cliente chega com dor para ser tratado comigo, eu procuro trazer alívio da dor, não causar mais dor. Né? Às vezes você chega ali com o nervo ciático inflamado. Então hoje, o que mais chega para mim mesmo é cervicalgia, né? Cervical, lombar, que é a má postura, né? E se tendo problema na lombar, o seu ciático vai inflamar também, né? Então você chega lá, a coisa vai puxando isso, então a gente não precisa fazer tudo numa sessão só. Então às vezes quando a gente conversa, alivia hoje, na outra sessão a gente finaliza. Porque às vezes tem pessoas que chegam lá, elas são muito doloridas, né? Então não dá para fazer tudo numa sessão só. Então é você se colocar também no lugar do outro, né? Não ser só profissional, ser humano. Sim, ter esse olhar de cuidado, Sim. de carinho, né? Sim. Mas eu acredito que um bom profissional, ele sabe fazer isso muito bem.
de se colocar no lugar do outro e trazer esse carinho, porque não é só a técnica, não é só o dinheiro, é o outro também, né? Não, a gente vai acaba além, se envolvendo, né, Sim. naquela situação e tem a prática, tem o profissional, mas também tem o ser humano ali que entende que aquela pessoa precisa de um pouquinho mais de atenção. Sim, Dani, é que eu sempre falo. Quando vocês estão deitados na maca, né? Eu cuido de vocês como se estivesse cuidando de mim mesma, né? Então eu faço com muito amor, com muito carinho, amo o meu trabalho, né? E quero sempre estar buscando conhecimento, né? Para trazer o alívio de dor, trazer bem-estar. Acho que isso me completa e me deixa muito feliz e realizada. Isso é muito importante, né? E no caso de quando você mudou de carreira, voltando agora para a vida pessoal, e aí você começou a ter esses clientes, em algum momento você pensou em desistir? No meio do caminho, de falar, ai, não, eu acho que não, eu acho que eu vou voltar a procurar outro lugar, outro ambiente? Sim. Já passei por esses momentos, sim, quem não passa, Quem né? não passa. Então, se eu falar que não, eu não estaria sendo sincera. Já passei por esses momentos, mas eu deixo eles passarem. Ah lá. Fala, eles passaram por mim, sim, né? Eu passei, é igual as nuvens negras, igual quando está nublado, né? E eu costumo falar sempre para minhas clientes, assim, olha, hoje o tempo está nublado, né? E depois o sol não volta a brilhar. Né? Vem a tempestade, depois passa a tempestade e ainda não vem um arco-íris. Então é você ter o controle e ter fé que tudo vai passar, né? Isso é muito importante. Então já tive, sim, mas depois quando Deus envia anjos, né? E você cuida daquela pessoa, você vê que você trouxe ela, né? Aliviou a dor dela, melhorou a autoestima dela, então você fala, estou no caminho certo. Isso é importante. Né? Edivânia, fala para mim o seu endereço, para mim e para todo mundo, né? Eu já sei, mas eu quero que as meninas que estão assistindo hoje e os meninos também encontrem essa mulher maravilhosa. Então, se você tiver com dor, se você estiver se sentindo mal, se você não tiver com dor nenhuma, é importante prevenir. Se você estiver precisando de uma massagem relaxante e com certeza, se você tem um adolescente que fica só no celular, a Edivânia é o melhor caminho. Então, vou pedir para ela passar o endereço para vocês. Eu estou hoje na Avenida Maestro Xixirri, 280. Eu estou pertinho ali do Campo do Galo, pertinho do supermercado Coruja, né? Isso. Eu atendo com hora marcada, né? Meu atendimento ele é individual, né? Então, eu atendo desde as 9 horas até umas 18 horas estou atendendo. Alguns sábados eu atendo, né? Então a pessoa ligando para mim para agendar com antecedência, a gente combina o horário, porque tem pessoas que não podem ir na parte da manhã, tem pessoas que não podem ir à tarde, tem pessoas que podem ir depois à noite. Depois do trabalho. Isso, né? Então, conversando a gente encaixa. E qual é o seu Instagram, Di? É @Edivânia Schmidt. Então, pessoal, não tem mais desculpa. Se você tiver com dor, se você tiver aí com a postura errada, por favor, procure essa mulher. Eu estava super preocupada, assim, porque eu percebo que às vezes eu jogo meu ombro pra frente, mas ontem ela falou que minha coluna tá bonitinha. Tá bonitinha, Dani. Só a perna que tava uma maior que a outra, tava manca. E você viu que essa noite você dormiu melhor. Muito melhor, nossa, então, dormi também bem, consegui dormir mais cedo, porque antes eu ficava enrolando. E por conta desse tempinho frio, que eu sou uma pessoa mais solar, eu fico muito rígida na hora de dormir. Então eu fico muito encolhida. Então eu tô sentindo muita dor no pescoço, aqui. Nossa, tava triste. O meu corpo tava muito rígido. E aí ontem, depois que eu saí de lá, foi um alívio completo. Eu preciso que vocês conheçam o trabalho da Edivânia. Porque eu posso garantir para vocês que foi uma das melhores decisões que eu tomei ontem. Ah, que bom, fico feliz. Foi muito bom. E entre isso também, entre esse trabalho de quiropraxia, tem as ventosas, né? Sim. Como que a ventosa funciona? Nunca fiz ventosa, você acredita? Nunca fez? Nunca fiz, olha lá. Sim. Como que funciona? Como que a ventosa ela estimula o corpo? Em que área do corpo? Então, as ventosas, elas sozinhas, eu não vejo tanta vantagem, né? Mas quando eu já fiz todo o procedimento
e já fizemos aquilo, já fizemos a liberação. Eu coloco ela ali pertinho das vértebras. O que que as ventosas fazem? Elas ajudam a eliminar toxinas, elas melhoram muito a circulação sanguínea ali entre as vértebras e trazem alívio de dor também. Que bacana. Então, uma alivia um tipo de tratamento, ou alivia aí os nervos, Sim. e o outro tipo de tratamento aumenta a circulação sanguínea. Sim. Então, um complementa o outro, no caso. Um trabalho sempre vai complementar o outro. E quando você retira elas, tem pessoas que falam assim, nossa, tô com soninho, porque a liberação ali da oxigenação também, né, pro cérebro, então vai trazer aquele alívio, dá uma leveza. É muito bom. Da próxima vez eu quero experimentar. Vamos fazer as ventosas. Né? E sempre o pessoal que faz fica com o corpinho todo roxo, né? Fica, dependendo do lugar, né? Os bônus e os ônus, né, do tratamento. Sim. E é normal. É normal. E sente algum tipo de dor na ventosa na hora que... Dependendo o lugar, que nem quando chega uma pessoa com o nervo ciático inflamado, se a gente for colocar ali nos locais, né? Então ela vai sentir, porque já está inflamado, né, Dani? Mas depois o alívio é imediato. E a gente gosta de alívio imediato. Sim. Porque hoje em dia todo mundo procura tudo que é muito rápido. Sim, e às vezes nem remédio é tão rápido. O remédio, às vezes, você precisa ir de uns 4, 5 dias para o remédio começar a fazer efeito. E aí quando você vai numa quiropraxista, você faz uma massagem, você já sai de lá aliviada, pelo menos. Uma coisa vai complementando a outra. Sim. Né? E é isso, gente. Vamos procurar. Quanto menos a gente ir para o lado da medicação, que a gente puder prevenir o nosso corpo desses tipos de toxina, né? Porque, querendo ou não, a medicação ela é uma toxina. Quanto menos a gente precisar desse tipo de situação para a gente continuar vivendo com saúde, melhor. Sim, hoje a medicação que a gente toma muito para as dores na coluna, inclusive, os médicos falam mesmo, né? Eles prejudicam muito o quê? Os rins, Sim. o fígado, né? Então, a gente já tem uma alimentação complicada, né, Dani? A gente não se cuida no dia a dia. Isso, então se a gente ficar tomando remédio, né, não é bem indicado, né? Então, a não ser quando o médico já prescreveu, né? Sim. Mas se puder fazer a prevenção antes, né? Com Ao invés de, tô sentindo uma dor, correr na farmácia sem prescrição médica nenhuma, comprar aqueles remedinho popular que já está acostumado, mas que mesmo assim ainda prejudica, melhor um tratamento de qualidade, de prevenção, né? Porque não adianta. Por que às vezes as pessoas falam assim, eu já tomei 10 dias de remédio, alivia, mas acabou o remédio, a dor voltou. Porque você está com desalinhamento, né? Está com desajuste. Então, se a sua coluna está desajustada, você concorda comigo que a dor vai estar ali? Ela vai estar persistindo e ela vai estar complicando cada vez mais. Por isso que é interessante a gente fazer o ajuste. Né? Nesse momento o remédio ele só mascara a dor, mas ele não vai direto na situação, vai na raiz, né? Na raiz do problema, exatamente. E aí, gente, além de não resolver, você está intoxicando seu corpo com medicações que não precisaria, caso você procure um tratamento. Se você não conhece, né, a quiropraxia, pesquisa, vai lá, dá uma olhada. Eu vi nos vídeos que eu assisti, e eu achei muito interessante, porém, que nem a Divânia falou, eu estava um pouco com medo, porque é bem sensacionalista, parece que dói, mas não dói, e assim... No entanto que você foi lá, né, Dani, primeiro, né, para ver como que era meu trabalho, para depois ter essa responsabilidade de trazer eu aqui e indicar, né? É o que eu falo, eu gosto muito das indicações. É a melhor, né? É a melhor. Continua sendo a melhor, mesmo que a gente procure no Instagram, às vezes... Quando a gente tem uma pessoa de confiança falando do trabalho da gente, que já experimentou e sabe do que está falando, é muito melhor. Sim. Né? A gente indica com muito mais famoso carinho. Boca a boca, né, Dani? Nossa, continua ainda sendo o melhor caminho. Sim. O melhor caminho, a melhor opção. E nos vídeos que eu sempre assisti de quiropraxia, o que me chamava a atenção? Que as pessoas, elas tiravam foto mesmo do antes e depois da coluna bem torta. E aí, no decorrer do tratamento, essa coluna vinha se alinhando. Sim, escoliose, né? Isso, e assim, é muito interessante. Se você tá precisando alinhar o seu corpo,
Não é só carro que precisa de alinhamento e balanceamento, não. Verdade. O corpo também precisa. Ainda mais o nosso corpo, né? Que carrega tudo que é nosso, tudo Sim. que a gente precisa fazer no dia a dia. O trabalho, a família, a vida, os amigos, os passeios. A gente precisa estar com esse corpo alinhado e balanceado. E aí a quiropraxia, ela traz isso para nós. Amém, né? Amém. Saúde Amém. em abundância. Saúde em abundância, que é o que a gente precisa. Isso mesmo. E sem saúde a gente não consegue fazer nada. 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 E a gente só dá valor para a saúde quando a gente perde ela. É isso mesmo. Não é? Uhum. Então, por isso que a gente fala, a prevenção, fazer exercício físico, né? A postura, né? E eu acho assim que a gente como mãe, mesmo em casa, né? Eu costumo falar para meu filho, a postura, senta certo, né? Até para o meu esposo, né? Às vezes quando ele é alto, né? Eu falo para assim, arruma essa postura. Então, né? Porque a gente tem que dar o exemplo. Sim. Não é verdade? E é bom também a gente estar presente, porque a gente fica tão distraído fora no que fazer, no trabalho bem feito, nas coisas do dia a dia que tem que sair bem feito, e a gente não consegue nem prestar atenção se a nossa postura tá bem posicionada. Sim. Então, assim, quando a gente começa a pensar em corpo, em estrutura corporal, a gente traz essa consciência, é muito importante. Que nem ontem eu fui lá na Edivânia e a gente fez os estralos de várias partes do corpo que no dia a dia não tem consciência. Sim, você viu suas escápulas? Então, exatamente. As escápulas suas estavam desalinhadas devido ao seu trabalho. E aí né? eu não tenho consciência corporal mesmo, Sim. não tenho consciência. Então, quando a gente procura um tratamento, além da gente ser tratada ali naquele momento, a gente começa a ter consciência corporal. E isso também no dia a dia é muito bom, porque daí você vai na próxima, você já não vai estar tão desalinhado igual estava na primeira. Né? E assim, se a gente acordasse com dor hoje, nem aqui hoje a gente já ia estar, né? A gente já estaria travado na cama, né? Verdade. Então eu falo assim, gente, não tem coisa mais gostosa na vida, do que você sentar na sua cama na hora que você acorda, já fazer sua oração de agradecimento e falar assim, estou sem dor. É isso. Você sem dor, você é a pessoa mais rica do mundo. Né? Exatamente. Porque tem dor que nem o dinheiro pode tirar. Não, né? E se você tiver o dinheiro e tiver sem dor, né? Não é? Dinheiro a gente consegue correr atrás. Verdade. Saúde é ouro que ninguém compra. Verdade, Dani. Saúde é ouro que ninguém compra. Por isso que é bom prevenir, igual a Edivânia tá falando. Nosso horário já deu. Você viu que passa rapidinho? Voa. Voa. Quando tá fazendo coisa boa, horário voa. Mas daí eu quero fazer uma outra pergunta pessoal minha, que daí eu tenho uma dificuldade de postura abdominal. Eu sempre sento e aí o pessoal fala, não, sempre que é uma consciência também, a gente sempre tem que estar com o abdômen presinho, e eu sempre solto. Isso prejudica em algum momento? Essa falta de consciência de ter o abdômen durinho sempre prejudica? Que parte do corpo que pode desalinhar e prejudicar? Então, eu acho, Dani, que principalmente a hora que a gente senta. Né? Se você sempre tiver a postura reta, né, certinha, o seu abdômen já vai ficar retinho junto. Né? E eu acho que quando você fala, é muito da respiração também. A gente tem que trabalhar a respiração. Olha lá, gente, a gente vai descobrindo. Tá né? É o que eu falei para você, é um conjunto. Né? Então, estou sentada retinha e estou trabalhando a respiração, o que a gente costuma fazer? Solta tudo. É isso aí, né? É isso aí, eu faço exatamente isso. Então, é você sempre lembrar da postura. Sem ter consciência. Então, igual quando a pessoa está com muita dor na cervical, no pescoço. Quando a gente está com dor, o que você faz? Você encolhe. A dor vai te encolhendo. Então, não. Tá com dor no pescoço? Então, tenta fazer seu pescoço ficar como se eu estivesse te puxando o cabelo para cima. Então, a hora que você faz isso com o seu pescoço, os meus discos, eles têm espaço entre as vértebras. Então, já traz um alívio. Entendi. Né? Então, tipo assim, postura é essencial. A postura a correta, ela até, tipo assim, não deixa a gente ter uma hérnia de disco no futuro. Né? Porque a hérnia de disco, do que ela vem? Das vértebras desalinhadas, exercícios feito errado, né? Então, daí o disco vai, tipo assim, não toma muita água,
Eu né? percebi. Trabalho pesado. Pesado. Eu percebi que eu fiz um exercício errado na academia e minha perna esquerda ela ficou por uns dias puxando assim o nervo. Sim. E eu falei, eu acho que foi o agachamento que eu devo ter feito errado. Sim. E aí eu pensei, vou dar um tempo de fazer esse exercício porque eu não sabia fazer o movimento certo. E aí na academia, né, geralmente a gente quer fazer muito rápido, tem compromisso. E aí eu falei, não, da próxima vez eu vou prestar atenção, porque assim, tudo é uma coisa que puxa a outra, não tem o que fazer. Machucou, né? Machucou. O músculo. Então, galera, é isso. A gente vai ficar por aqui, mas eu quero que vocês procurem essa mulher, procurem entender o que é quiropraxia. Realmente alivia as dores, realmente é uma qualidade de vida que a gente precisa buscar antes de se sentir doente, antes de se sentir dolorido, e não doente só o corpo, não o físico, mas emocionalmente também. Quando a gente previne uma doença, a gente se previne emocionalmente, porque quando a gente fica doente, o emocional vai embora junto também. Exatamente. Então é um conjunto, é o conjunto da obra que vai fazer com que a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida, um melhor desempenho profissional, um melhor desempenho no total, na totalidade da vida mesmo. Pra tudo. Pra tudo. O nosso corpo ele precisa estar saudável. E o nosso corpo estando saudável, a nossa cabeça também fica saudável. E uma coisa puxa a outra. Com certeza. Não é? Eu quero agradecer a companhia de vocês, eu quero agradecer a companhia da Edivânia. Eu quero que vocês conheçam o trabalho dessa mulher, mais uma vez falando, porque eu sei o quanto é importante a gente estar bem, e eu sei o quanto é importante hoje a gente ter profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, o mais difícil hoje é a gente encontrar profissionais que sabem o que estão fazendo. E eu deixo aqui a dica para vocês conhecerem essa maravilhosa. Procure o Instagram. Lá no Instagram vocês mandam um direct, ela vai mandar o endereço, vai mandar os valores, porque é super acessível, dá para encaixar. É muito melhor do que depois você ter que comprar um remédio. E que nem a Edivânia estava falando para mim ontem, a gente estava conversando sobre isso. Vai ser muito mais barato que uma consulta médica. Com certeza, né? Muito mais barato que uma Você consulta já sai de lá aliviado da dor, e né? já sai aliviado da dor. Então, pessoal, a dica dessa quinta-feira é essa. Cuide do seu corpo, cuide da sua saúde corporal, cuide da sua mente, para que vocês tenham uma vida mais feliz, mais tranquila, né? Isso daí. Então, um beijo e até a próxima quinta, se Deus quiser.